esquentou, agora ele voltou às cores. Então, show. Então, o que a gente vai falar nesse capítulo? Capítulo 18, eu sei, voltou no 18, porque, né, para dar tempo da gente fazer tudo com a PM com folga. Senão a gente estaria correndo para terminar o 25, se eu tivesse passado esse aqui antes, tá? Então, o que rola? Capítulo 18, ele vai falar sobre evolução. Então, o tópico é como a evolução das espécies é explicada pela ciência, tá? Aqui eu acho que eu não vou ter esse problema, mas tem salas que eu sei que eu vou ter. Então, eu sei que eu vou ter. Eu já sei, inclusive, quem vai dar o problema. Então, eu tenho que já avisar. O fato da sua questão religiosa, se você acha que Deus... Eu não posso falar isso. Mas, enfim, então, o que você acha lá, que o teu pastor, teu padre fala, 7 dias, barro, mulher da costela, tererê, tarará, tarará, isso é lá na sua casa, lá no seu templo. Você não pode colocar isso numa prova, tá? Vocês já são grandinhos, vocês sabem que não dá para colocar isso numa prova, até porque se a gente aceitar essa visão de uns, eu tenho que aceitar o outro falando de Ogum, de Oxum e Oxalá no escambau, eu tenho que aceitar o outro falando de Alá, eu tenho que aceitar o outro falando de Ganesh, de Krishna e por aí vai, ou seja, bagunça. Então a graça da ciência é que a ciência é universal, e religião é uma questão de fé, ciência é baseada em fatos, tá? Então, aqui a ideia é, não leve isso como uma afronta para a sua religião pessoal, não leve isso para nada, mas bote isso na prova. Não leve para o coração, mas é isso que está na prova, e é isso que é o que a ciência mostra para a gente, que é o que acontece. Se você concorda ou não, é um problema que você tem que resolver na sua cabeça, mas está provado que acontece. Né? Já deu, na longa da minha vida, já deu vários. Se fosse um só, eu queria que tivesse sido um só, já deu vários. Assim, não é um problema muito grande, porque assim, vai fazer o quê? Eu tô certo. Eu não tô falando mal da religião de ninguém, eu tô passando a ciência. Discute com a ciência do mundo. Tipo, assim, né? Mas já deu. Isso aqui dá BO, já deu, tá? Mas é BO pouco. Se der R$2, é pouca coisa, tá? Mas é mais pra pessoa não ficar, né, conflitando as coisas na cabeça dela, não ficar muito zoado, tá? Então, o que rola? Anteriormente às ideias evolutivas, né? O que acontecia? Até o final do século XIX, né? Do século XIX, o que o pessoal pensava? Criacionismo e fixismo. Que raios é isso? Deus foi lá, jogou um pó de pirrim-pim-pim, e aí surgiu o mundo, 7 dias, tererê-tará, vocês conhecem a história. Porque no Brasil todo mundo é ensinado essa história, tá? Só que essa é a nossa versão da história. Os indianos, né, eles acham que tem uma tartaruga que está andando pelo universo e tem elefantes que estão segurando o planeta Terra. 4 elefantes que seguram o planeta Terra. Que estão em cima da tartaruga. Essa é a ideia. Na religião hindu, a Terra está viajando pelo espaço com uma tartaruga, uma gigante. Em cima da tartaruga tem 4 elefantes gigantes que sustentam o peso da Terra nas suas trombas e a Terra está lá. E aí os elefantes ficam fazendo assim, como se fosse uma bolinha de circo, é por isso que a Terra gira. Exatamente, a gente não pode usar os caras. A gente acha que o ser barbudo, né, estalou o dedo e do nada ele fez um universo. E que uma mulher virgem engravidou. E ninguém fala nada. Né? Então a gente não pode usar os caras. A gente está achando que virgem engravida. A gente não pode usar os caras. Jesus nasceu. Né? Então, assim, a gente não pode zoar os caras, não zoar os caras, porque no momento que você zoar, eles vão falar, não, e a tua que fala isso, aí vai dar pepino, tá? Elas consideram não é mais vídeo se o ímã estourasse. Aí que tá. Não existe, essa definição é tipo uma definição muito machista, né, de tipo, você associar a virgindade da mulher a um ímã que pode quebrar caindo de bicicleta, tipo. Aí que tá. Quando chegar no primeiro ano que vem, talvez eu tenha essa aula com vocês. O que rola? O ímã não é uma barreira. Porque se o ímã fosse uma barreira, eu não sei se vocês já olharam, né? Se vocês já fizeram assim. Mas o que acontece? O ímã não é uma barreira, porque se ele fosse, vocês estariam entaladas. Como é que você menstrua se o ímã entalado? O ímã já tem furo, tá, gente? O que acontece é que alguns ímãs são furadaços, e aí não dá nada, você nem sangra numa relação sexual. Tem ímã que é o que a gente chama de o septado, que ele parece essa membraninha aqui do nariz. Ó. Você tem um buraco do nariz e no meio você tem o septo, tá? E aí, esse pode sangrar um pouquinho. E tem o criviforme, que é o Deus te odeia.
O criniforme, eles são vários pequenos furinhos. Aí esse vai machucar na hora da relação sexual. Então o ímã já está aberto, na real. O que varia é o tamanho do furo. Mas o de todas as mulheres já está aberto. Então, por isso que não é muito, não dá para usar essa definição, entendeu? Porque tem mulher que não vai sangrar, que já está abertaço, que é o ímã normal. Entendeu? É o mais comum, inclusive. Sim. Nesse sentido, sim, tá? Mas, no caso, a ideia da história é que ela é virgem mesmo. Ninguém nunca encostou nela. José nunca encostou nela. Né? Então, essa é a ideia, tá? E aí foi lá o anjo, tererê, acho que foi Gabriel. Foi Gabriel? Não lembro. Chegou lá e pá, fez a parada. Falou, e aí, topa? Ela falou, top. Aí ele, pá, estalou o dedo. E aí a gente zoa o elefante dos caras, né? Não dá pra zoar, mano. Não dá pra zoar. A gente acreditou na virgem grávida. Não dá pra zoar os caras. Tá? E aí, não dá pra zoar os caras. E aí, enfim. Mas qual a ideia? Vamos voltar. Aí qual a ideia? Então a galera acreditava nisso. Criacionismo, não importa qual criacionismo, tá? Pode ser o hindu, o islâmico, o cristão, o xií, o shinta, que é o do Shinto lá, que é o japonês, budismo, todas as religiões têm o seu mito criacionista, todas, tá? E aí o que rola? Até o final do século XIX era isso, tá? E também tinha o fixismo. Se Deus criou, independente de quem foi o Deus, se Deus criou o bichinho desse jeito, então o bichinho é perfeito, ele não deve mudar. Então esse é o fixismo, é fixo, tá? As espécies não se modificam ao longo do tempo. Só que aí o que acontece? Chega um certo... E se a espécie não se modifica, a espécie também não se extingue, né? Faz sentido. Se Deus criou aquele animal, ele é perfeito. Como é que ele vai deixar de existir, aquele animal? Não vai deixar de existir. Deus criou ele perfeito. Só que um dia alguém estava andando e tropeçou num crânio de T-Rex. Cadê o T-Rex? Então, assim, ficou difícil, né? Ficou difícil dos caras sustentarem essa ideia. E aí começaram a pensar sobre essa ideia de evolução, tá? Aqui a gente conta o ponto de vista europeu, porque o que vem para a gente é o ponto de vista europeu. Mas coisa de 600 anos antes de Darwin, que a gente vai falar de Darwin, já tinha um árabe, um cara lá do Oriente Médio, que já estava cantando essa pedra de que existia evolução entre animais. Sabe por que a gente não estuda isso? O livro de vocês cita, tá? Que esse cara existiu antes de Darwin, mas é porque essas coisas não espalham. O que espalhava, e até hoje o que espalha, é o que a Europa manda. Agora a gente divide Europa e Estados Unidos, mas é o que eles mandam, é o que espalha. Então a gente estuda o que aconteceu lá, tá? Mas outros países, a Ásia tem também o seu desenvolvimento científico, o Oriente Médio tem o seu desenvolvimento científico, a gente só não fica sabendo, tá? Então essa é a ideia. Então o povo começou a achar fóssil, começamos a estudar genética, começamos a estudar DNA, e a gente viu que não batia, cara, tá? E aí a gente vai ver 3 das teorias que a gente vai estudar em relação à evolução, que é o lamarquismo, o darwinismo e o neo-darwinismo. Deixa eu ver se está tudo bem no chat. Tá tudo ok, tá bonitinho. Então, antes da gente começar, a primeira coisa, porque isso é uma das coisas que dá o tal do problema. O pessoal, você fala de teoria da evolução, o pessoal, mas é só uma teoria. E aí é a vontade que eu quero me enforcar, porque eu sinto que eu falhei como professor. Porque no primeiro bimestre, a gente estudou que teoria científica não é uma coisa que você tirou do bolso. Para você ter uma teoria científica, você fez centenas de milhares de experimentos, tem toda uma matemática por trás, tem todo um cálculo estatístico. Você teve que discutir aquilo com vários cientistas e tererê, tarará, tarará. É um negócio super complexo e super confirmado. Aquilo existe, não é doideira da cabeça dos outros. Então, quando depois da gente ter tido aquele primeiro semestre, se vocês saem daqui e vocês falam, mas tal coisa é só uma teoria, eu errei como professor, fiz alguma coisa de errado, tá? Porque eu não consegui botar isso na cabeça de vocês. Então, por favor, não me deixem tristes. Não faz isso, não. Tá? Teoria científica não é só uma teoria. Não é igual você, eu acho que chove todo dia às 6 horas da tarde. Isso é achismo, isso é teoria popular. Teoria científica, que na verdade, se a gente fosse ser científico, isso é uma hipótese. Tá? Isso é uma hipótese. Teoria, não. Teoria é um corpo de conhecimento muito bem fechadinho, muito bem documentado. Tá? Então, isso aqui é provado. Ninguém tira a teoria do bumbum, não. Tá? E aí a primeira que a gente vai ver é o lamarquismo. Tá? O lamarquismo, ele é uma teoria, só que ele é uma teoria que a gente sabe que não funciona. Então, existe isso? Sim. Porque na época do Lamarck, eles achavam que funcionava. Hoje a gente sabe que é uma teoria descartada. Tá? Então, teorias podem ser descartadas? Podem. A teoria que a gente usa hoje pode ser descartada? Pode. Mas para descartar, você vai ter que oferecer outra com uma evidência maior. Você vai ter que oferecer uma explicação melhor do que a explicação que a gente tem hoje. Tá?
Não dá para descartar só porque eu não gosto, acho feio. Não, não pode. Tá? Você tem que substituir ela, nunca fica vazio, tá? A teoria. Você tem que substituir ela por outra melhor. Essa é a ideia. Mas ela pode sumir? Pode. Só você achar uma melhor. Então, quem foi Lamarck? Jean-Baptiste Lamarck, né? Ele nasceu em 1744, viveu até 1829. E ele pensou na possibilidade da mudança de seres vivos ao longo do tempo. Isso contrariava o quê? As ideias fixistas. Lamarck, ele era criacionista. Ele dizia que Deus ia lá e criava a girafa, mas que depois que a girafa foi criada, ela pode se modificar. Tá? Então, ele não desafiava o criacionismo, ele desafiava só o fixismo. E ele já sofreu uma montanha de hate. Se tivesse redes sociais, a conta dele do Twitter ia cair, de tanto hate que ele ia levar. Tá? Porque todos esses caras que fizeram isso aqui, eles sofreram muito hate, porque se hoje, século XXI, eu entro numa sala de aula e sempre tem pelo menos um que pode até não manifestar, mas ele fica super incomodado com isso aqui, imagina no século XVIII, século XIX. Os caras só não eram queimados porque a Igreja Católica tinha parado com essa prática, uns 200 anos antes, senão eles iam para a fogueira, tá? Eles iam ser queimados. Tá? Então eles sofriam muito hate. Saía foto do Lamarck, do Darwin, assim, no corpo de macaco, tal, o povo zoando, por causa daquela, o ser humano veio do macaco. Não veio, a gente vai falar isso, tá? Então eles eram muito zoados, ninguém convidava mais eles para tomar chá na casa deles, eles ficavam meio... Era uma área difícil de você trabalhar, tá? Porque a sociedade é malvada. Então, qual é a ideia do Lamarck? Ele pensa em duas coisas principais: lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Essa é a carinha do tio Lamarck, tá? Então, de acordo com o Lamarck, o que é que vai rolar, tá? Os seres vivos, eles estão lá expostos às pressões adaptativas do ambiente, que ele chama, tá? E isso vai induzir uma modificação na estrutura corporal desse organismo. Então, qual é a ideia? O indivíduo usa aquele órgão, se ele usa, aquele órgão vai crescer cada vez mais. O indivíduo não usa aquele órgão, e com órgão toda uma mão, um chifre, um olho, qualquer coisa. O indivíduo não usa, aquilo vai retrair, vai atrofiar, até que chega uma hora que se ele não usa mesmo, vai sumir, tá? Essa era a ideia do Lamarck. Isso ele chama de uso, lei do uso e desuso. Se eu uso muito uma coisa, ao longo da minha vida, essa coisa vai aumentando. Sei lá, se eu uso muito meu braço para pegar alguma coisa, uma fruta no topo de uma árvore, meu braço vai ficar cada vez maior, tá? Ele usa esse exemplo com a girafa, por isso que eu coloquei uma girafinha aqui. E aí no livro dele ele traz exemplo com a girafa. Vai rolar. Isso, na ideia, para o Lamarck, uma girafa é um cavalo teimoso. É um cavalo que ficou tentando pegar as folhas, ao invés do capim, pegar as folhas no alto de uma árvore. E aí ele esticava o pescoço, cada vez ele ficou com um pescoço maior. Essa é a ideia do lamarquismo, tá? E aí qual é a ideia? Depois que ele estendeu esse pescoço, quando ele tem um filho, o filho dele nasce pescoçudo. Essa é a ideia do Lamarck. Eu sei, não faz sentido. Por isso que a gente não usa mais, tá? Qual é o valor, né, da ideia do Lamarck? Aqui, ó, um outro exemplo sem ser o da girafa. Pá, estourou uma era do gelo, do nada. É justamente o contrário do que está acontecendo, né? A gente está caminhando para o aquecimento global, mas finge. Pá, estourou uma era do gelo. O que acontece? Por ter estourado uma era do gelo, nós humanos vamos ter que ficar mais gordos e peludos. Então a gente vai ficar com mais barba, no caso dos homens, mais peludos de uma forma geral no nosso corpo, vai ficar mais gordinho, porque gordura é um isolante térmico. Quanto mais gordinho você é, menos frio você sente, tá? Então essa é a ideia. Pela lei do uso e desuso, como o ambiente ficou frio, agora os humanos têm que ficar mais gordos e mais peludos. Legal. E a gente vai passar isso de ser gordo e peludo para os nossos filhos, porque a gente modificou. Essa é a ideia do Lamarck, tá? E aí o exemplo clássico é o da girafa. A girafa lá estende o pescoço, estende o pescoço, estende o pescoço vai crescendo, o pescoço vai crescendo, o pescoço vai crescendo. Quando ela tiver um filhote, o filhote nasce com um pescoço maior. Aí o filhote vai estendendo o pescoço, estendendo o pescoço, estendendo o pescoço. Quando o neto nasce, ele nasce com um pescoço maior ainda. E por aí vai. Esse é outro problema. Daqui a pouco tá infinito o bagulho. Né? Então, gente, por que isso não funciona? Olha aqui para os meus braços. Eu tô cheio de tatuagem. Meu filho vai nascer tatuado? Se eu for para academia, ficar bombadão, meu filho vai nascer bombado? Não. Então não tem como, sacou? Então não funciona. Mas qual é a questão? O lamarquismo, ele tem o seu valor histórico. Ele foi um dos primeiros caras na Europa que deu a carinha à tapa, que botou a cara no sol para falar, ó, esse negócio aqui nosso não tá explicando direito. Esse negócio já foi lá, jogou um pó de pirlim-pim-pim, surgiu o animal e ele fica lá para sempre. Pô, como é que eu explico essa cabeça de tiranossauro aqui?
Não tem como. Então, ele desafia a ideia fixista. E ele diz que alguns animais podem morrer nesse meio do caminho, né? Por isso que tem uma cabeça de T-Rex lá. Não é porque tem gente que eu já ouvi, isso é sério, tá? Tem uma escola que bota isso na parte do currículo de ciências, tá? Aqui de Brasília. Eu não vou falar nada para, enfim, que eles colocam lá, que você tem que falar que isso já rolou, deu até jornal na época, que os dinossauros, eles morreram no dilúvio. Que eles morreram no dilúvio, tá? Você que tá falando, tá? Você que tá falando, tá? E que tipo assim, os dinossauros são do dilúvio, e aí tem alguns que vão mais além. Eles dizem que os dinossauros e os fósseis é tipo assim, uma tentação de Satanás para enganar a gente. Para ver se a nossa... Você que tá falando, não falei nada, tá? Não falei nada. E eles botam isso na aula de ciências, tá? Eles botam o professor de ciências ou para pular essa parte, e aí deixa que o professor de ensino religioso fala, e aí pula essa parte, ou se o professor de ciências estiver no barco, porque tem cientistas que são religiosos, muitos, a maioria, se o cara estiver embarcado, ele vai lá e ele mesmo fala, tá? Mas eu deixo no ar aí, parece que vocês já entenderam, eu deixo no ar, tá? Deixo no ar. Não, eu nem sei que escola é essa, não. Sei não. Eu vi no jornal aí. Tá? Então, rola umas assincronias estranhas, assim, tá? Mas o Lamarck, ele tem esse valor histórico, beleza? E aí a gente sabe hoje que isso não... Cara, o Lamarck não tinha muito como... Oi, tudo bom? O Lamarck não tinha muito como ele saber mais. Para 1700 e lá vai bolinha, gente. Não tinha DNA. O povo não sabia direito o que era mitose, melhor. Sabia que tinha célula, tá? Célula a gente já sabia que existia, tá? Mas a gente não sabia que a evolução, ele foi o primeiro a falar sobre, né, na Europa, e a gente não sabia nada, não sabia DNA, não sabia mitose, meiose, que a gente já viu aqui. Tipo, vocês com 14 anos têm mais conhecimento do que ele tinha, sendo um cientista a vida inteira dele, entendeu? Então, sim, o conhecimento era limitado naquela época, tá? Principalmente na biologia. Como que os crimes eram resolvidos? Não eram. Não eram. A pessoa levava uma facada no bucho no boteco e ficava por isso mesmo. Muitos não eram, tá? Então, o que rola? A galera não tinha esse conhecimento, tá? Aí, outro exemplo que eu coloquei aqui. Você tem lá um pinte. Pinte nasce com rabo. Mas muita gente vai lá e corta o rabo. Inclusive, não façam isso, é crime, até 4 anos de cadeia. Isso é considerado maus tratos. Mesma coisa que cortar a orelha de pitbull, tá? Não pode. Se é maus tratos, se for denunciado, é cana, tá? Pelo menos agora, dá uma besteirinha, dá um probleminha, tá? Não pode fazer isso. Mas vamos supor, eu tenho lá um casal de pinte. Cortei o rabo deles. Bota eles para cruzar. O filhote nasce sem rabo? Então, não é difícil de entender que Lamarck não funciona, tá? Pelo menos não do jeito que foi proposto. Quando e talvez aqueles que forem loucos o suficiente para fazer biologia e talvez medicina vão ouvir falar que em alguns pontos tem coisa do lamarquismo que funciona, mas é uma coisa que chama epigenética. Aí é um bagulho extremamente complicado, tem uma matéria inteira na faculdade só sobre isso, tá? E é uma coisa que a gente tá, ainda desenrolando, tá? Mas rola, entendeu? Então, só que o Lamarck acertou isso na cagada, tá? Porque ele não sabia, a epigenética funciona a nível de DNA. E o Lamarck não conhecia DNA, foi cagado, entendeu? Mas aí você vê que algumas coisas do lamarquismo se aplicam na epigenética. Um dia, se sobrar tempo, eu explico direito o que é esse troço, tá? Me lembrem, se alguém tiver interesse. Então, o que rola? As mudanças que são descritas pelo Lamarck, por que elas não rolam? Por que não passa isso? Porque elas são em células somáticas. Se eu fico mais musculoso, meu testículo não fica mais musculoso, meu espermatozoide não fica mais musculoso. Isso não passa para o meu filho. É célula somática, é só eu. Tá? Quando eu morrer, acabou. Não passa para a próxima geração. Tá? Para que as mudanças passem para a próxima geração, tem que ser aonde? Tem que ser lá embaixo. Tem que ser nos gametas, tem que ser ovário, tem que ser testículo, tem que ser espermatozoide, óvulo. Tá? Que é o quê? Alterações em células germinativas. Beleza? Então, não funciona a ideia do Lamarck. Mas ela tem seu valor histórico. Alguém tinha que chutar a porta e começar a falar sobre essas coisas. Foi o Lamarck, tá? E ele sofreu um hate por isso. Agora, tio Darwin, tá? Como é que funciona o darwinismo? Que não é o que a gente usa hoje, tá? Hoje a gente usa neodarwinismo, que é o que a gente vai falar mais pra frente. Não sei se vai dar tempo de falar hoje. Ele parece o Pai Noel. Tem gente que fala que ele parece Karl Marx. Mas todo velho barbudo branco da Europa parece Karl Marx. Então, dá na mesma, tá?
Iguais, brancos, parecem iguais, tá? Então, qual a ideia? Tio Darwin, ele é um pouquinho mais novo, tá? 1809 a 1882, então, quando ele nasceu, Lamarck já tinha seus 30, 40 anos, estava lá sofrendo hate, tá? Quando ele era uma criança. E aí, o que ele propôs? Darwin foi o que propôs a seleção natural. Então, o Lamarck, ele propõe uma evolução por uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Darwin propõe uma evolução por seleção natural. Qual é a ideia do Darwin, antes da gente passar? A ideia é que o ambiente que aquele ser vivo se encontra funciona como uma peneira. E aí você tem que ter as características corretas para passar por aquela peneira, que significa que você vai sobreviver para a próxima geração e você vai deixar descendentes, você vai conseguir cruzar, acasalar e ter filhos. E os seus genes vão ser passados para esses filhos. Claro que ele não sabia o que era genes, tá? Eu já estou pulando para o neodarwinismo, que é o darwinismo que você acrescenta o conhecimento sobre DNA e genética. Só isso, tá? Que ele não tinha, ele obviamente não tinha. 1800 e pouquinho, tá? Então, o que rola? O que é a seleção natural? Não é que o animalzinho se esforça para esticar o pescoço e aí ele alcança a parada. Não. Alguns têm pescoços maiores, eles alcançam mais alimento e aí eles sobrevivem. Os que têm pescoços maiores morrem, menores morrem. Tá? Quem tem pescocinho morre de fome. E morto não deixa descendente. Já viram morto deixar filho? Não. Né? Lógico, só se ele morrer depois deixou filho. Mas se ele chegou a deixar filho, então ele já atingiu o sucesso reprodutivo, aí não entra aqui, tá? Então ele morre de fome antes de deixar filhotes. E aí os filhos daquele que é pescoçudo vão ser o quê? Pescoçudos, essa é a ideia, tá? E aí vai. Então tem essa diferença fundamental. Uma coisa que a gente tem que lembrar, mais apto é diferente de mais forte. Muita gente fala errado, fala, não, porque na seleção natural de Darwin é a sobrevivência do mais forte. É a sobrevivência do mais apto. Por exemplo, galinhas, eu já falei isso para vocês, dinossauros são aves. Galinhas e tiranossauros. Quem é mais forte? Quem está vivo? A galinha, tá? Então, não é força, não é tamanho, tá? É adaptação ao ambiente. Quando o ambiente caiu um meteoro e o ambiente ficou horrível, sem alimento, sem água, sem nada, animais grandes morreram. Dinossauros pequenos que viraram as aves sobreviveram. Então, ser pequeno naquele ambiente era ser mais apto, tá? Diga. Era mais uma questão de combustível mesmo. Imagina um carro que faz 6 com litro e um carro que faz 20. Qual dura mais com a mesma quantidade de combustível? Acabou? Hã? O maior tem que comer mais. E não tinha, simplesmente não tinha esse alimento. Porque depois que o meteoro caiu, ele cobriu a Terra por vários anos, tá? Não teve sol na Terra. O que aconteceu com as plantas? Morreram, da Terra inteira, tá? A Terra inteira ficou nas trevas durante, anos. Nuvem de poeira mesmo. Tá? Nuvem de poeira mesmo, tá? Sem falar que quando ele caiu, só o impacto dele já matou metade. Porque foram, não sei quantas Hiroshimas de bomba. São centenas de bombas nucleares quando cai um meteoro do tamanho do que caiu. Entendeu? Então, só o impacto, a onda de calor já matou, as Américas tudinho. Porque ele caiu onde é o México, hoje. Lógico que na época não era esse formato dos continentes, mas ele caiu ali naquele pedaço. Só aquela linha reta inteirinha ali já morreu tudo. Na hora, pelo calor. Tá? De ponta a ponta das Américas, some. Tem até hoje. Península de Yucatán, no México. Até hoje o buraco tá lá. É um belo de um buraco. Inclusive, é um buracaço. Tá? Tá lá até hoje. Embaixo? O que é embaixo? Não, o meteoro caiu. O meteoro caiu de dentro. Sim, lá da cratera que ele deixou. Quando ele caiu, ficou um buracão lá. México. Tá lá, pô, o buraco é gigante, tá lá. Se eu não me engano, é na Península de Yucatán, tá? No México. Se você colocar buraco, dinossauro, meteoro, é isso. O umbigo do mundo. É um buracaço. Aí, cadê o meteoro? Virou pó. Tá? O meteoro virou pó. Na hora que ele explodiu, quando ele caiu a não sei quantos milhões de quilômetros por hora. E aí ele explodiu, virou pó. Tanto que o pó dele foi uma das coisas que cobriu a Terra. O pó dele junto com o que levantou da Terra. Tá? Então, o mais apto não é o mais forte. Ser mais apto é o quê? É ser mais bem adaptado.
Quer dizer que as suas características do indivíduo, ó, elas apresentam ou aumentam sua capacidade de sobrevivência e de reprodução. Não é só sobreviver, tá? Só sobreviver e não reproduzir não adianta nada para a evolução. Você tem que sobreviver e reproduzir, tá? E aí, eles não vão ser... Isso é dependente daquele ambiente. Então, vamos supor... Vou pensar aqui, a urso polar. Isso é um dos motivos, inclusive, que ele vai ser extinto. O urso polar, ele é adaptado para um ambiente quente ou frio? Frio. Com o aquecimento global, está ficando cada vez mais quente. Então, as características do urso polar estão ficando cada vez menos interessantes para o ambiente que ele vive. Por isso que, provavelmente, ele vai ser extinto. Se não surgir alguma mutação que mude alguma característica nele, ele vai ser extinto. Essa não é natural. Ela é acelerada por ações antrópicas, que é a nossa. Tá? Essa não é natural. Tá? É reduzir o máximo. É não aumentar, é parar. Mas voltar não tem. Tá? Muito difícil. A gente teria que replantar uma quantidade gigantesca de árvores para conseguir tirar esse CO2 da atmosfera e deixar ele preso nos troncos das árvores, entendeu? Diga. Eu acho que não é essa, porque eu acho que ele não está na água. É essa aí. É essa aí. Tá? É essa aí. Tá? Porque ele caiu na terra. Se ele tivesse caído na água, talvez a desgrameira fosse menor, mas ele caiu na terra. Tá? Talvez. Mas ainda bem que para nós, ainda bem que ele caiu onde caiu. Porque logo depois que os dinossauros foram extintos, os mamíferos, que naquela época eram ratinhos desse tamanho, começaram a proliferar, porque agora ficou seguro você sair da sua toca, porque aquele T-Rex, que era 800 vezes maior que você, foi embora. Então agora, finalmente, vai ser seguro você sair e explorar o mundo. Naquela época, nossos ancestrais eram uns ratinhos desse tamanho. Tá? Era o que tinha. Beleza? Aí o darwinismo, então, qual a ideia? Darwin publicou essa ideia dele do darwinismo, da seleção natural, em 1859, tá? No livro A Origem das Espécies, que na verdade esse é o nome abreviado. O nome real do livro é A Luta, como é que é? A História dos Indivíduos, não sei o que, na luta pela vida, / A Origem das Espécies, tá? A Origem das Espécies, sabe quando a editora muda o nome para ficar um nome mais comercial? É isso, é a Origem das Espécies. O nome é não sei o que, a luta pela sobrevivência, alguma coisa assim, um nome grandão, tá? Aí ele publicou, em 1859, A Origem das Espécies, né, que descreve justamente a luta das espécies pela sobrevivência. E aí ele concluiu com o seguinte: na natureza, os organismos não têm a mesma chance de reprodução. Ou seja, existem girafas mais altas, existem girafas mais baixas, existe diversidade. A seleção natural vai atuar dentro dessa diversidade. Para esse meio que eu vivo, é melhor ter um pescocinho ou é melhor ter um pescoção? Qual das duas? Se for melhor ter o pescoção, que foi o caso da girafa, mantém a girafa pescoçuda. Como assim mantém? A outra vai morrer. Simples assim. Cada vez mais as girafas pequenininhas vão morrer. Cada geração a mais, as girafas pescoçudas vão dominar. Elas vão comer todas as folhas da árvore. E pela competição, inclusive, vocês lembram de geografia, a teoria maltesiana, do Malthus? Que ele falava que tinha... É Thanos. Lembra de Thanos? Assistiram Avengers? Tem pouco recurso para muita gente. É Malthus, tá? Thanos, ele é totalmente inspirado na teoria maltesiana. Qual é a ideia do Malthus? Tem muito... Okay. Malthus. Era um inglês que ele falava que a população crescia demais e o recurso era de menos. Thanos. Por isso que ele quer eliminar metade do universo, tá? É a ideia, tá? Hoje em dia a gente sabe que é furado, tá? Porque a tecnologia aumentou de um jeito que o Malthus não previa que ela ia aumentar. Então, hoje, a gente consegue ter mais alimentos. Hoje em dia, sobra alimentos, tá? Por que tem gente que passa fome? Má distribuição de renda. Não se precisa plantar nem mais uma banana no mundo. Tem comida para todo mundo. Não precisa. Não se precisa hoje derrubar nenhuma árvore a mais para a agricultura. Nada. Zero. Tem comida para todo mundo. Não é distribuído. Mas tem comida para todos. Não precisa plantar mais 1 centímetro de terra, tá? É tudo distribuição. Alguns comem muito e desperdiçam muito. Outros não têm acesso a nada. Tá? Então é falta de distribuição, não é falta de tecnologia. Mas nessa época, Malthus estava estourado. E qual é a ideia do Malthus? Você tem pouco recurso e você tem muito bicho. O que acontece? Nem todos vão sobreviver. Aqueles mais aptos vão ter acesso aos recursos, os menos aptos morrem. Tá? E aí cada vez fica mais difícil para aquele que está menos apto. Tá? Porque aí os filhos
daquele mais apto, vão popular cada vez mais, vai ficar mais difícil dele encontrar alguém que tem um pescocinho igual a ele. Ele vai olhar em volta, só vai ter pescoçudo, ele morre, tá? Então, a seleção natural, ela não é fofinha, igual o lamarquismo. O lamarquismo é, se você se esforçar, você pode ser o que você quiser. O darwinismo olhando aqui, eu tô vendo que você vai morrer. É basicamente isso. E não tem como você mudar, tá? Porque o indivíduo não evolui. O indivíduo não evolui. Quem evolui é a espécie, tá? Então, os seres humanos de daqui a 100 anos podem ser diferentes da gente. Mas nós nunca vamos mudar. Ou a gente já nasceu com a mutação, com um chifre na cabeça, né? Se bem que chifre tem gente que vai adquirir ao longo da vida. Mas, então, outro exemplo. Ou você nasce com a pele azul e você já nasceu, você não vai mudar, ou já é. Você não vai desenvolver pele azul ao longo da sua vida. Não tem como, tá? Pelo menos não geneticamente. Só se você se pintar, se tatuar, sei lá, tá? Então, qual é a ideia? Então, o meio, ele é uma peneira. Ele realiza a seleção dos indivíduos, que é o que a gente chama de lei da seleção natural, tá? Geralmente não vem escrito lei quando fala da seleção natural, mas ela é uma lei, tá? Nos níveis lá de categoria, ela é uma lei, beleza? E aí, por meio da seleção natural, o que é favorável se acumula, o que é não favorável morre. E Darwin escreveu exatamente essas palavras que estão no cantinho. Ó. Essa preservação de variações favoráveis e rejeição de variações prejudiciais, eu chamo de seleção natural. Essa foi a página do livro lá, o trechinho que ele falou pela primeira vez o que é seleção natural. Quais são as limitações do darwinismo clássico na época? Assim como o tio Lamarck, Darwin não tinha como explicar a variabilidade genética. Ele não conseguia explicar por que dois cachorros da mesma raça, um é mais alto, o outro é mais baixo. Por que entre duas girafas, uma tem um pescoço um pouco maior, outra tem um pescoço um pouco menor. Ele não conseguia explicar. Ele não tinha essa noção, porque ele não sabia o que era DNA, ele não sabia o que era genética, entendeu? Outra coisa que ele não sabia, como que passa para o filho? Esse caráter é bom. O pescoção. Como passa para o filho? Não sei. E aí a galera caiu de pau em cima dele, assim como caiu de pau em cima de Lamarck. Porque eles tinha essa lacuna, tinha essa parte faltando realmente na teoria deles. E eles nunca tentaram fingir, tá? Eles falavam, cara, não sei. Não sei. Essa parte eu não sei. Eu sei que no momento que, considerando que existe diversidade e considerando, né, que tem essa diferença reprodutiva, rola a seleção natural. Como eles passam isso para os filhos? E como existe uma girafa que tem um pescoço maior do que um pescoço menor? Eu não sei. Ele falava com todas as palavras, eu não sei. Isso fica aí para as gerações futuras descobrirem, eu não sei. Mas no momento que eu sei que isso existe, eu sei como funciona, que é pela seleção natural, tá? Quem resolveu essa parada? Depois, a gente estamos na limitação na avenida, depois a gente continua. Não precisa correr não, que vocês já estão super adiantados.